Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a mecânica quântica, uma das equações mais importantes nesse contexto, que é a chamada equação de Schrödinger. Bem pessoal, a equação de Schrödinger é uma equação de alto valor, dada por Hψ é Ψ. H é um operador hamiltoniano, Ψ é a função de onda, tá? Que descreve todo o comportamento quântico, tá? É a energia do sistema. E essa aqui é uma equação de alto valor lá, muito conhecida da álgebra linear, Então, esse H é um operador, o operador atuando numa função dá um alto valor, atuando na mesma função. Então, é por isso que ela é chamada de equação de alto valor. Esse H, a gente sabe que é o operador hamiltoniano, ele é basicamente a energia cinética mais a potencial. E aí, com essa equação, você tem as chamadas quantizações, dos operadores P e H. Então, o operador P, que é o operador momento, ao quantizá-lo, ele torna-se menos IH cortado, operador gradiente, aqui o nabla, tá? E o H, o operador H hamiltoniano, ao fazer a quantização, ele torna-se IH cortado, derivada no tempo, tá? Então, são derivadas espaciais, derivadas temporais, são operadores P e H. Então, eu vou trabalhar só com esse lado aqui esquerdo da equação. Então, Hψ, ele é cinética, é energia cinética mais a potencial, tá? Lembrando que esse camarada aqui é um operador, tá? Ele precisa atuar em alguma coisa, no caso, numa função, que é a função de onda. Essa função de onda depende a priori ela é uma quádrupla, tá? Se for em coordenada cartesiana, é x, y, z e t, tá? Então, é uma função que depende de quatro variáveis, tá? Continuando Hψ, o que é energia cinética é mv² sobre 2 mais a potencial. Se você multiplica por m cima e m baixo, fica m² v². mv é o momento linear, só que ao quadrado, dividido por 2m mais v vezes π. Então aqui você tem um operador, momento linear, você vai substituir essa quantização de menos IH cortado nabla, aqui eleva tudo ao quadrado, passa esse termo aqui para o lado daqui, só em troca a ordem, não importa, troca a ordem, esse camarada vem para o lado direito e esse vai para o lado esquerdo. Não alterei basicamente nada. E aí esse resultado aqui, quando você faz a substituição do momento, torna-se esse resultado aqui, VHψ. Então, multiplicando o π aqui, o operador atuando na função de onda, torna-se essa equação. Tá? Essa equação aqui que eu cheguei, esse nabla quadrado é o operador laplaciano em coordenada cartesiana, são segundas derivadas em x, y e z. Tá? Aqui esse V é o potencial, então esse potencial depende do vetor posição, x, y, z também. E aqui essa função de onda depende, como eu já falei, da posição R do tempo, x, y, z e t. Essa equação é chamada equação de Schrödinger dependente do tempo, tá? Então essa aqui é uma das equações de Schrödinger. Eu vou resolver aqui por variáveis separáveis somente a parte temporal e reescrever essa equação como uma equação somente independente do tempo, já após calcular a parte temporal, tá certo? Então essa aqui é a equação de Schrödinger dependente do tempo. Vamos agora encontrar a equação de Schrödinger independente do tempo, perfeito? Então para isso eu vou fazer uma simplificação, em vez de calcular aqui essas derivadas em x, y e z, eu vou escolher aqui um problema unidimensional, somente a coordenada x e a variável t nessa equação, para efeitos de simplicidade, de compreensão da análise. Depois eu vou fazer a generalização. Então aqui é independente do tempo, então eu vou chamar essa função de onda, que a priori era de x, y, z e t, somente uma dependência em x e t. E aí eu vou fazer exatamente um método chamado método de variáveis separáveis. Então eu vou separar uma variável, uma função φ de x e uma função t maiúsculo de t. Eu estou separando duas variáveis e elas são, o produto delas dá a função de onda. Por que tem que ser o produto? Porque se for a soma, você está dizendo que tanto o φ quanto o t são soluções da equação
aqui dependente do tempo de Schrödinger, que não é verdade. A gente sabe que tem parte espacial e parte temporal. Então, a solução não pode ser só t ou só x. Ela tem que ser uma solução completa de x e de t. Então, você tem que multiplicar em vez de somar ou subtrair. Percebe? Então, vou assumir que a solução é dada por um produto e substituir esse produto na equação diferencial parcial que eu tenho aqui embaixo. Quando você faz isso, veja, aqui o Laplaciano, como são derivadas nas variáveis de posição, ele vai atuar somente no φ. A variável t é constante, pode sair dessa derivada. A mesma coisa aqui, a derivada no tempo atua somente na função t maiúsculo. O φ pode sair, já que ele depende do x, e x é uma variável independente de t. E aí, quando você faz isso, substitui esse produto na equação diferencial aqui da equação de Schrödinger independente do tempo, ela torna-se desse jeito. E aí você pode fatorar φt. Quando você fatora φt, você reescreve a equação dessa forma. E aí o que é interessante notar é que aqui as derivadas parciais em t e em x, como a função agora depende de uma única variável, então as derivadas parciais tornam-se derivadas ordinárias. Tá aqui, ó. Perfeito? E aí você reescreve a equação como sendo dada por esse termo aqui, e aí você você percebe que do lado direito você tem uma função que depende somente do tempo, e do lado esquerdo você tem uma função que depende somente da variável x, né? Inclusive o V, o potencial, né? Energia potencial. E tudo isso aqui tem dimensão de energia. Então, veja, nós partimos do lado esquerdo da equação, trabalhamos esse resultado, e esse lado da igualdade, né, o que é IH derrom de T? Isso aqui é o H de π. E o H de π, quando H atua na função de onda, vai dar um alto valor, que é a energia E. Então, esse camarada aqui, se você olhar também aqui, o V é energia potencial. Então, tanto o lado esquerdo quanto o direito, eles têm dimensão de energia, E. E essa energia pode ter dois valores, né? Ou seja, quando é que uma função do tempo é igual a uma função do espaço, da posição x, quando isso aqui é igual a uma constante. Essa constante é energia, só que essa constante pode ser positiva e negativa. Para constante positiva, você tem o chamado estado de espalhamento. E para energias negativas, você tem o estado ligado. O que significa isso na prática, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que se você pegar um átomo, o átomo é feito... como é que se dá as ligações químicas, né? Através das forças, né? Elétricas, né? Eletrostáticas, a priori, né? Então, as forças eletrostáticas, elas têm duas naturezas, uma positiva e uma negativa. Então, como é que você, por exemplo, ao analisar, como é que você entende a ligação química entre dois átomos? Então, a interação tanto de repulsão quanto de atração no átomo, você sabe que os elétrons se repelem, né, porque tem a mesma natureza, tem a mesma carga. O núcleo e o elétron se atraem, porque tem sinais opostos, né, de carga. E aí, quando você faz o balanço geral, quando a atração supera a repulsão, você tem o chamado estado ligado. Então, uma ligação química, quando é que dois átomos se unem, né, para fazer as ligações, né, através de ligações químicas, e aí, para que isso ocorra, a interação de atração precisa superar a repulsão eletrostática. Então, esse tipo de situação de uma ligação química entre dois átomos é um chamado estado ligado. Já o estado de espalhamento é o oposto, né? Quando você tem a repulsão, ela supera a atração, você tem a priori um estado de espalhamento, né? A partícula, em vez de você fazer uma ligação química, simplesmente as partículas irão espalhar uma para um lado, outra para o outro, né? Através da repulsão, tá? Então, basicamente, significa isso, esse sinal de mais e menos. Então, para efeito de simplicidade, eu vou continuar analisando somente o E, sem olhar sinal ainda, porque o sinal vai ser uma análise a posteriori, quando eu vou resolver alguns poços de potenciais lá na frente, tá? Então, vou trabalhar somente com E e esquecer os sinais por enquanto. Então, vou resolver a parte temporal. Então, esse camarada tem que ser igual a E. Tá aqui. É uma equação
ordinária, que dá para fazer também por variáveis separáveis, simples de fazer. Aqui vai ficar d dt grande, e tudo que não depende do t maiúsculo eu vou passar para o outro lado, aqui multiplicando e aqui dividindo. Aqui eu vou multiplicar por i em cima e embaixo. Aqui embaixo vai dar i quadrado é menos 1, vai dar o sinal de menos, vai dar esse resultado. Eu vou integrar de 0 a t a parte de tempo e da função de t0 a t grande. Quando você faz isso, né, a gente sabe que isso aqui é uma integral direta de 1dt, 1t grande dá o log de t. Substituindo os limites superior e inferior, você vai obter exatamente, né? Você vai obter exatamente o log da diferença dos dois termos. Igual, isso aqui é uma integral direta, dá o próprio tempo, tá? Continuando a análise, então o log da diferença aqui, ó, vai dar o log da razão. E aí o log da razão, aqui, ó, o log da razão, esse camarada dá esse tempo, você exponencia ambos os lados, vai dar a solução para o tempo, que é essa, tá? E para a solução para x? Para x, você vai pegar, né, de novo, esse lado aqui, ó, e igualar a energia, somente o valor sem olhar o sinal ainda, tá? Então tá aqui, e aí eu vou pegar a parte... vou tirar o MC, vai dar um φ aqui, vai dar um φ aqui, tá? Tirei o MC aqui de φ, vai dar esse resultado aqui de baixo. Essa equação aqui é chamada equação de Schrödinger independente do tempo. E esse φ, lembra que esse φ depende somente da variável x. Então a generalização desse resultado, que não foi feita aqui, mas pode ser realizada, a generalização desse resultado é que nós começamos a analisar variáveis separáveis da equação de Schrödinger dependente do tempo, somente a parte de x e t, fazer a generalização, ou seja, você vai transformar essa função aqui em uma função de R, ou seja, x, y e z, em coordenada cartesiana. A generalização desse resultado é esse de baixo. É os mesmos termos, em vez de você ter a derivada segunda ordinária de φ, você vai ter o laplaciano, né, de φ. Aqui esse v que depende somente de x, vai ser um v que depende de x, y e z, vezes o φ que também depende de x, y e z, né? Ou seja, do r, que é o vetor posição, vezes a energia φ. Então, essa equação é a generalização dessa daqui, ou seja, essa equação é a equação de Schrödinger em 3 dimensões, né? Tridimensional, independente do tempo. E aí, como é que fica a função de onda, né? Então, a função de onda que nós tínhamos anteriormente, ela era dada por um produto. Você já assumiu isso de cara no início, que a função de onda é o produto da parte da solução de φ de x vezes a solução temporal. A solução temporal nós encontramos aqui, ó. E a solução de φ, para você encontrar, você precisa saber qual é o potencial do teu problema. O potencial do oscilador harmônico quântico, o potencial... do átomo de hidrogênio, é o potencial delta, é o poço de potencial finito, infinito, não sei. Você coloca aqui e resolve a equação de Schrödinger. Então, a parte φ eu vou deixar. Lembra que aqui tem uma constante t0. Se esse t0 multiplicar essa função φ de x, eu vou transformar numa outra função que eu chamei de φ barra. E aí a parte da exponencial de IH menos IET sobre H fica aqui, ó. Então essa é a solução de x e de t da equação de Schrödinger, no caso aqui da função de onda completa, que carrega as informações tanto da posição quanto do tempo. Veja que esse resultado, claro, vai depender da cara do potencial, né, do teu problema em análise, e vai depender também da energia do sistema, né? Então, assim, é por isso que a função de onda, nesse caso aqui, ela está carregando as informações do teu sistema físico, né? Tudo em função da energia total e do potencial do problema, tá certo? A generalização desse resultado, né? Assim como a solução dessa equação, a parte espacial é o πc de x, a solução temporal é essa. Combinando as duas de acordo com a hipótese inicial, que era dada como um produto, você escreve a função de onda, está aqui. E a generalização desse resultado
Veja, nós vimos que a generalização dessa equação aqui, a parte independente do tempo, é essa. Quando você aplica a generalização, resolve essa equação, o resultado que você vai encontrar é a generalização dessa equação de cima, que é esse resultado aqui, ó. É o mesmo parâmetro exponencial de menos i é t sobre h cortado, só que aqui, em vez de a função de onda depender de x, aqui a função de onda vai depender da posição r, x, y e z. Tá certo? A função de onda em 3 mais 1 dimensões é dada por essa expressão. E esse h cortado, lembra que h cortado é a constante de Planck sobre 2π. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!